Somos do grupo 2 da turma TM e vamos falar do campo elétrico e seus componentes. O campo elétrico, geralmente representado por um vetor, é uma região ao redor de uma partícula carregada, da qual outras partículas também carregadas experimentam a sua força. Esse vetor campo elétrico pode ser calculado com a equação vetor campo elétrico é igual ao vetor da força elétrica dividido pela carga fonte, ou o campo elétrico é igual a constante de Coulomb vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado entre a carga de prova e a carga fonte. A unidade das fórmulas é Newton por Coulomb, e pode-se perceber que o campo elétrico decai com o aumento da distância entre a carga prova e a carga fonte. A lei de Coulomb fala sobre a força, o vetor da força, e é igual a constante de Coulomb vezes a carga fonte vezes a carga prova dividido por R ao quadrado multiplicado pelo R, que é relacionado com a posição da carga prova em relação à carga fonte. No princípio da superposição dos campos, temos que o campo elétrico formado por mais de uma carga é a soma dos campos elétricos das cargas envolvidas. Nessa imagem, é possível perceber a representação do campo elétrico de uma carga positiva. E nessa, a representação do campo elétrico de uma carga negativa. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as linhas de campo. As linhas de campo foi um conceito introduzido pelo Michael Faraday lá no século XIX. Ele imaginou e introduziu a ideia de que existem linhas de campo elétrico nas vizinhanças de qualquer partícula ou objeto com carga elétrica. Utilizar as linhas de força de campo elétrico é um artifício que facilita a interpretação e também a visualização do campo, já que não é possível enxergar o campo elétrico diretamente. Além disso, elas também fornecem informações sobre a direção, o sentido e o módulo do campo. Analisando assim, o módulo, observando o espaçamento entre as linhas de campo, obtém-se informações sobre o campo elétrico em cada região. Assim, você pode definir de forma qualitativa as regiões onde o campo elétrico é mais intenso ou menos intenso. Em regiões onde o campo elétrico é elevado, as linhas de campo se concentram mais próximas e mais concentradas. E em regiões onde o campo elétrico é pequeno, as linhas de campo elas se encontram espaçadas e menos concentradas. Agora, analisando um pouco o comportamento das linhas, quando você tem uma linha de campo elétrico, é possível você definir um vetor do campo elétrico em diferentes pontos, ou seja, para cada ponto você tem um vetor. E esse vetor ele é tangente à linha do campo. E agora aqui, a gente analisando essa segunda figura, imaginando que uma linha de campo cruzaria na outra. Você teria dois vetores. Isso não é possível, por quê? Porque para um ponto você só pode ter um vetor, então isso implica em que uma linha de campo nunca pode se cruzar com outra. Agora a gente vai analisar um comportamento um pouco das cargas, né, do campo das cargas. As linhas de campo das cargas positivas, elas apontam para fora, ou seja, elas saem da carga, como a gente pode ver aqui na figura, e na carga negativa, elas apontam para dentro. Em sistemas de cargas diferentes, o dipolo elétrico, o campo converge da carga positiva para a negativa, e agora aqui, em sinais iguais, a gente pode ver sim, que eles não convergem, eles divergem. O campo elétrico uniforme, agora que a gente vai falar, que está representado aqui na figura. Aqui a gente tem uma placa positiva e outra negativa, onde as linhas elas são paralelas, iguais separadas entre si, e sendo duas cargas de sinais opostos, né, quando a gente chama de positivo e negativo. E também, uma curiosidade, é que esse sistema, com duas placas paralelas, ele representa um funcionamento básico de um capacitor de placas paralelas. Esse é o exercício do nosso grupo, onde a gente pode observar que há duas partículas, uma com carga mais 3 e outra com carga menos 7, separada por uma distância de 0,4 metros. Para determinar o campo em todos os pontos do eixo X, vamos usar a fórmula do campo elétrico. E é igual a kq sobre a distância ao quadrado. E a gente pode simplificar e dizer que o campo elétrico em A é mais 3 sobre o x ao quadrado vezes o vetor diretor unitário, e o campo elétrico gerado por B é menos 7 sobre x menos 0,4 ao quadrado vezes o vetor diretor unitário, onde o vetor é x sobre o seu módulo.
Então, a gente tem que, para todos os pontos do eixo x, o campo elétrico gerado por A é mais 3 sobre o módulo de x ao cubo, e o campo elétrico gerado por B é menos 7 vezes x menos 0,4 sobre o módulo de x menos 0,4 ao cubo. A gente tem também que o campo elétrico resultante é a soma do campo gerado por A mais o campo gerado por B. Esse é um gráfico que mostra o campo elétrico como uma função de x. Aqui a gente pode ver a carga A e B representada pelos pontos azul e vermelho. Podemos ver também que quando a gente se aproxima do ponto, o campo elétrico aumenta, e quando a gente se afasta, o campo elétrico diminui. No terceiro quadrante, vemos a maior influência da carga A, e no quarto quadrante, a maior influência da carga B. Já no segundo quadrante, vemos que o campo é primeiramente influenciado por A, e quando vai se afastando, começa a ser influenciado por B. Para encontrarmos em quais pontos o campo é nulo, temos que analisar 3 regiões: no meio das cargas, depois da carga B e antes da carga A. No meio das duas cargas, vemos que a carga A exerce um campo para a direita e a carga B também. Logo, esse campo nunca será nulo. E sua resultante será a soma dos dois vetores. Depois da carga B, podemos perceber que a carga A exerce um campo para a direita, enquanto a carga B exerce um campo para a esquerda. Porém, esses campos não se anulam, porque a resultante é sempre diferente de zero. O campo gerado por B é maior do que o campo gerado por A, porque B, além de maior, está mais próximo da carga de prova. Antes da carga A, podemos ver que A exerce um campo para a esquerda e a carga B exerce um campo para a direita. Diferente do caso anterior, esse campo pode se anular, porque mesmo a carga B sendo maior, ela está a uma maior distância da carga de prova, fazendo assim com que seu campo diminua. Então já vimos que onde o campo é nulo se localiza na região antes do ponto A. Agora precisamos achar em que ponto esse campo é nulo. Aqui temos a expressão de campo elétrico resultante nessa região. Através do desenho, podemos ver que o campo elétrico de A vai para o sentido negativo, enquanto o de B vai para o sentido positivo. Usando essa ideia nos módulos da expressão, achamos a expressão que representa o campo resultante. Para achar onde esse campo é zero, basta igualarmos os campos A e B, e vamos encontrar que o campo é nulo quando o x é igual a menos 0,76.